Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O Sheikh Fahmy fala hoje sobre mais um incidente, Bir Mauna, que foi mais uma traição cometida pelos idólatras. Se nós relembrarmos da semana passada, quando o Sheikh falou sobre o incidente de Raji'a, uma tribo, Banu Lahyan, que interceptou 10 homens, 10 companheiros que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, enviou a essa tribo em duas narrações. Uma que diz que eles foram com a missão de ensinar o Islã, de ensinar a religião a essa tribo. E a outra narração que retrata o cenário deste mês, o Safar, o segundo mês do calendário islâmico, no ano 4 da Hijra, ou seja, 4 meses após a batalha de Uhud, quando os muçulmanos haviam sido derrotados, e houve então uma empolgação, uma agitação das tribos idólatras, dos inimigos do Islã, para que eles começassem então a atacar os muçulmanos, na intenção de exterminar todos eles. E nessa outra narração, então, por precaução, entende-se que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, havia enviado esses 10 homens apenas para averiguar se de fato havia uma preparação militar de contra-ataque. Em outras palavras, ambas narrações deixam bem claro que esses 10 homens não foram no intuito de lutar, não eram exército, não eram lutadores. E eles foram interceptados e assassinados por um grupo de 100 homens. E a gente falou na semana passada 10 vezes o contingente. 100 homens. Hoje, quando o Sheikh fala de Bir Mauna, é uma traição muito maior. Muito maior, em primeiro lugar, porque eles pediram ao profeta, alaihi salam, para que enviasse um grupo de homens que ensinasse a religião, que ensinasse a recitação do Alcorão Sagrado naquela tribo Banu Sulaim. E o profeta enviou 70 homens que foram atacados por 1000. Um exército composto de 1000 pessoas, 1000 homens. Uma traição muito maior e muito mais covarde. E aconteceu exatamente na mesma época, o mesmo mês de Safar, no ano 4 da Hijra, portanto, 4 meses também após a batalha de Uhud. Então a gente retrata o mesmo período ainda. Numa das narrações, uma das narrativas, um dos ahadith, passado por Anas ibn Malik, ele conta que nesse grupo de 70 que o profeta sallallahu alaihi wasallam escolheu, estava o seu tio, Haram bin Malhan. Um grupo de 70 homens dos Ansar, 70 homens dos Ansar, escolhidos dentre os mais dedicados. Os mais dedicados. Eles, à noite, ensinavam a recitação do Alcorão Sagrado, ensinavam a interpretação do texto, e durante o dia, gente, trabalhavam. Levavam água e colocavam nas jarras da mesquita. Cortavam lenha, e essa lenha eles vendiam, com esse dinheiro eles compravam comida para os irmãos, os companheiros que ficavam em Sufa. Lembrem, Sufa, aquela área mais elevada dentro do Masjid al-Nabawi, a mesquita do profeta, eram os irmãos, os companheiros pobres, as pessoas humildes, os idosos, os mais necessitados. Olha só, esses irmãos, eles trabalhavam e se dedicavam o dia inteiro
para ajudar essas pessoas, e à noite ainda ensinavam o Alcorão Sagrado e a sua recitação, por isso eram conhecidos como recitadores, Al-Qur'an. Imagina então, o profeta escolheu a dedo essas 70 pessoas, enviou com essa missão para uma outra tribo composta majoritariamente por idólatras. Haram, o tio do Anas, tio materno do Anas, foi então com uma mensagem escrita pelo profeta alaihi salam, enviada ao líder dos idólatras, ou melhor dizendo, não escrita pelo profeta, mas escrita pelos companheiros, em nome do profeta, obviamente. E o líder, chamado Amr bin Tufail, ele nem quis ler a mensagem, ele não quis nem ouvir, não quis nem saber do que se tratava. De imediato, Haram, que não era o líder do grupo, mas era o seu mutakallim, por assim dizer, o seu porta-voz, ele mal percebeu quando Amr fez um sinal para um dos homens do seu exército, fez um sinal com a mão, e esse homem, já por trás, pelas costas do tio do Anas, Haram, enfiou uma lança comprida que atravessou das suas costas, atravessou o seu peito. E a ordem geral então de que todos os 70 fossem assassinados. Haram, gente, quando ele estava morrendo, ele disse, como o Sheikh falou, Fusto wa Rabbil Kaaba. Fusto significa eu venci, eu tive sucesso. Wa Rabbil Kaaba, juro pelo Senhor da Kaaba. Então ele jurando por Deus Todo-Poderoso que ele teve sucesso. E falou isso enquanto uma lança acabou de atravessar o seu corpo e ele estava morrendo. E os demais companheiros, enquanto estavam sendo atacados e morrendo, faziam duá e pediam a Deus Todo-Poderoso que esse fato fosse então transmitido, que essa notícia fosse enviada ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E de fato o anjo Gabriel então chega ao profeta com essa revelação, contando o que se passava com os companheiros, e o profeta transmitiu aos presentes. Imaginem tamanho da traição, até o ponto que, como narrado por Anas, ele nunca viu o profeta alaihi salam tão triste com a morte de um grupo de companheiros, como aconteceu com esses 70 recitadores que ele enviou. E numa outra narração, também feita por Anas, ele disse que o profeta alaihi salam, durante um mês, em todas as suas orações, ele fazia al-qunut. Gente, al-qunut, quando a gente levanta do ruku' e faz al-qunut, faz um duá. O profeta fez em todas as orações durante um mês al-qunut. E que duá que o profeta fez? O profeta gostava muito de fazer duá pelos idólatras, pedindo para que Deus guiasse essas pessoas no caminho da fé, abrisse a mente e o coração deles para o caminho da fé. Mas diante dessa traição, durante um mês, o profeta fez um duá contra eles, fez uma súplica contra eles, pedindo para que Deus os castigasse, os punisse pela sua vergonhosa e covarde traição, porque tudo na vida tem limite, tudo na vida tem limite. O Amr bin Tufail, gente, ele acabou desenvolvendo uma doença infecciosa, peste, e as pessoas todas se afastaram dele com medo de serem contagiados por essa doença. Morreu sozinho, miserável. E o homem que ele ordenou que matasse o tio do Anas ibn Malik, Haram bin Malhan, o que é que aconteceu com ele? Ele não se conformou
que o haram, com a lança que ele enfiou, atravessando o seu corpo, falou: eu venci, pelo Senhor da Kaaba, eu venci. Ele ficou na cabeça dele: mas como? Eu matei esse homem, como ele é capaz de dizer eu venci? E ele foi então até os muçulmanos e perguntou: o que significa isso? Como um homem está morrendo é capaz de dizer que ele venceu o seu oponente, venceu o seu agressor? E eles disseram: ele venceu de fato, porque ele está no paraíso. Essa é a vitória, essa é a verdadeira e única vitória. Esse homem abraçou o Islã, subhanallah, abraçou o Islã. Essa é a vitória. Essa vida passageira não tem valor. A vitória é o paraíso. E hoje a gente vê no conflito, que nem é mais conflito, nem nunca foi guerra, é simplesmente um massacre, um genocídio contra os nossos irmãos palestinos, e o mundo inteiro assistindo pelos seus celulares, pela televisão, pelos seus computadores. E muitos estranham como é que os palestinos aguentam com tanta paciência e perseverança esse massacre. Alguns vídeos circulando, tem um de um irmão no meio dos escombros, em meio às ruínas, e ele fala: alhamdulillah, alhamdulillah, graças a Deus, louvado seja Deus, alhamdulillah. Da onde vem isso? Vem da sua fé, aqui dentro do seu coração, a sua convicção de que tudo isso um dia vai ser contabilizado, de tudo isso um dia vai passar pela prestação de contas. Nada nessa vida é em vão, queridos irmãos e irmãs, nada passa em branco perante o Criador, perante Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas hoje se interessam pelo Islã, vendo essa postura dos nossos irmãos palestinos. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, Deus Todo-Poderoso, no livro sagrado, no Alcorão: ou supondes entrareis no paraíso, enquanto ainda não chegaram a vós provações iguais às do que foram antes de vós. A adversidade, o infortúnio tocaram-nos, e foram estremecidos a tal ponto que o profeta e os que creram com ele disseram: Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Quando chegará o socorro de Deus? Ora, por certo, o socorro de Deus está próximo. O muçulmano não teme a morte, gente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.